fixa agora, eu quero falar para vocês quais as diferenças entre os fundos, né? Eu já falei que existe no meu canal, né, mais outros vídeos que eu falo justamente sobre o fundo de renda fixa. Quais as diferenças entre esses fundos que eu já falei para você, mas acho que é importante aqui voltar a falar sobre eles. O fundo de renda fixa, o gestor desse fundo, ele vai ficar engessado, porque ele tem que, pelo menos, 80% desse fundo vai ter que ser de ativos de renda fixa. Pode ser títulos públicos, pode ser títulos privados. Então, o gestor da renda fixa, ele vai ter que alocar dentro desses fundos pelo menos 80% de ativos da renda fixa. Essa é a primeira diferença da renda fixa para o fundo multimercado. Já o fundos de ações, né, você vai ter o quê? O gestor desse fundo, ele vai ter que comprometer de ativos financeiros dentro desse fundo, pelo menos 67% do patrimônio desse fundo vai ter que ser de renda variável. Ou seja, no mínimo 2/3 do patrimônio desse fundo vai ser de renda variável. O resto ele pode ter a liberalidade de escolher. Já o fundo multimercado, não existe uma regra. Cada fundo vai, ou melhor, cada gestor desse fundo vai o quê? Vai poder escolher quais ativos financeiros irão fazer parte desse fundo. Logo, o gestor tem mais liberdade de fazer suas escolhas, de comprar e vender ativos financeiros para comporem o fundo multimercado. Então, são essas as diferenças que eu quero aqui falar com vocês sobre as diferenças de fundos. Quais os ativos financeiros que o gestor do fundo multimercado pode comprar, pode alocar dentro desses fundos? Ele pode alocar ações, ele pode alocar câmbio, ele pode alugar derivativos, ele pode alocar fundos de renda fixa, que são de títulos públicos e títulos privados, ele pode alocar composição de taxas de juros. Então, ele tem uma liberalidade de alocar diversos tipos de ativos. Tá certo? Então, é muito importante você saber de tudo isso. Como vai ser essa gestão, né? Por ser o fundo multimercado, onde o gestor tem mais liberdade, isso não quer dizer e não representa que você vai ter um título mais em taxa de administração, taxa de performance, que eu vou falar logo adiante. Não quer dizer que esse percentual vai ser menor. Não, pelo contrário. No fundo multimercado, por ser uma gestão com mais complexidade, né, mais risco, a equipe vai ser bem maior, porque você precisa entender sobre ações, outro vai ter que entender sobre câmbio, outro vai ter que entender sobre taxas de juros. Então, vai ser uma administração dessa gestão bem mais complexa e, logo, o percentual da taxa de administração pode ser maior. Estou dizendo pode, porque tudo vai estar onde? No prospecto desses fundos. Antes de você escolher qual tipo de fundo você vai compor a sua carteira, você tem que estudar, tá certo? O que mais que eu posso falar aqui para vocês, né? Que você tem que entender a ponto de você escolher um desses fundos para compor o seu portfólio dos seus investimentos, né? O que você precisa entender mais? Então, qual é o principal objetivo aqui do fundo multimercado? O principal objetivo do fundo multimercado é o quê? É ele perseguir o bank market. O que é o bank market? É um índice de referência. É um índice de referência. Então, praticamente, a maioria do fundo multimercado existe um bank market, que pode ser CDI, pode ser o índice Bovespa. Então, ele vai o quê? Ele vai ter que justificar a bonificação dele te entregando
uma rentabilidade superior a esse benchmark, superior a esse índice de referência que está lá no prospecto. Você tem que entender, antes de comprar uma cota desse fundo, aderir a esse fundo, saber se existe um benchmark, qual é esse benchmark, né, para que o gestor tem que te entregar. Então, um gestor do fundo multimercado, ele vai mirar diariamente, semanalmente, mensalmente, atingir, ultrapassar aquele índice de referência que nós chamamos de benchmark, que pode ser CDI ou pode ser índice Bovespa, mas também pode ser outro índice, tá? Esses que eu acabei de falar são índices geralmente utilizados, mas pode ser um outro índice que ele pode utilizar dentro desse fundo. Importante você saber e que tem que procurar dentro do prospecto quais são as taxas de administração desse fundo. Logo, porque você terceirizou a gestão do seu dinheiro, você está terceirizando, esse terceiro precisa o quê? Precisa ser remunerado. E como ele vai ser remunerado? Com duas taxas. A taxa de administração, com a taxa de performance, né, que é justamente esse índice de referência que existe, e tudo isso vai estar aonde que você deve procurar? No prospecto do fundo. Lá vai dizer quem é o gestor, quem faz parte dessa equipe, parte da equipe, é claro, não vai ser toda a equipe, parte dessa equipe que faz parte dessa gestão desse fundo. Lá vai estar a taxa de administração, lá vai estar a taxa de performance. Geralmente, fundo multimercado é um tipo de fundo. Existe a taxa de performance, tá certo? Então, esses são os custos de um fundo multimercado. Mais ou menos, eu vou dizer aqui, isso não quer dizer que eles vão ficar engessados nisso, dependendo da taxa de juros, dependendo da nossa taxa Selic, do momento, a taxa de administração desses fundos pode começar aí em 0,5% a 2%, mas isso não quer dizer que não possa ser um pouco maior. No momento, o mercado está trabalhando em torno aí de 2% dentro do fundo multimercado. Você vai ter que ver isso no prospecto. A outra taxa, como eu já falei, é a taxa de performance. A taxa de performance, eu já falei nos outros vídeos que eu fiz sobre fundos de investimento, mas aqui eu vou repetir. A taxa de performance é o quê? É um índice que é colocado no prospecto, que você vai ter que verificar de cada fundo. Então, o gestor vai o quê? Ele vai correr sempre para ultrapassar aquele índice. E ele, ao ultrapassar aquele índice, aquele benchmark estabelecido no prospecto do fundo, ele vai ser remunerado, ele vai ser bonificado em aí aproximadamente 20%. Tudo isso vai estar explicado no prospecto. Tudo isso você vai visualizar antes de você aderir à compra de uma cota desse fundo, tá certo?